gostaria de compartilhar com vocês justamente um tema sobre fé em comum, que é algo que eu penso, que tenho pensado, que nesse momento é o tipo de fé que a gente precisa colocar em prática, é o tipo de fé que Deus espera em momentos que nós estamos passando, né? Por mais que a gente pense, a coisa agora está melhorando, aí de repente vem novas situações, novos desafios para nós, né? Então, por mais que nós sempre tenhamos que pensar em santidade, em se aproximar de Deus, mas uma coisa que nós não devemos esquecer também é também de demonstrar um tipo de fé em comum. E o tipo de fé em comum nós vamos demonstrar em várias áreas das nossas disciplinas espirituais, na verdade. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, no texto que já foi lido, de Marcos, capítulo 7, um exemplo de fé de uma mulher que tinha um problema aos olhos do mundo praticamente impossível de ser resolvido, mas que nós vamos ver e acompanhar na leitura, no estudo, que através de um tipo de fé em comum, um tipo de fé diferenciada, nós vamos perceber que o Senhor Jesus vai ter misericórdia dela e vai conceder a necessidade. Então, as irmãs que chegaram, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, dos versos 24 a 30, para que nós possamos acompanhar e verificar esse exemplo de fé em comum que nós vamos perceber na vida dessa mulher. Então, eu quero começar aqui lendo dos versos 24 a 26, que diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Então, no contexto anterior dessa passagem, o Senhor Jesus ele chega numa cidade chamada Genezaré, e quando ele começa a andar pela cidade, as pessoas ficam sabendo que ele está ali naquele local e começam a levar pessoas até ele para serem curadas. Se você fizer a leitura aí, no contexto anterior, você vai perceber que o texto relata que a coisa foi tão grande que as pessoas queriam ter a oportunidade somente de tocar nas suas vestes, porque a quantidade de pessoas que estavam recebendo os seus milagres, as suas curas eram grandes. Então, aquilo estava chamando a atenção daquela cidade e, consequentemente, chamando a atenção das pessoas que estavam ali naquela região. O fato é que, quando termina a sua viagem ali, o Senhor Jesus resolve ir para Tiro e Sidom, que é o texto que nós estamos lendo, e aparentemente ele, talvez por ter andado muito, por ter tido contato com muitas pessoas lá na cidade anterior, ele decide encontrar um local ali para descansar, um local onde ele gostaria de ter um tempo, né? O texto diz que ele não queria que ninguém soubesse. Então, poderia ser um momento para conversar com os discípulos, um momento para descanso. Mas uma mulher que estava ali, o texto identifica como uma mulher sírio-fenícia, de origem grega. Lá em Mateus ela é identificada na mesma passagem como a mulher cananeia. Mas uma mulher aparentemente estrangeira, que não era ou não fazia parte do povo de Israel, mas que havia sido impactada pelas notícias que haviam chegado sobre Jesus na cidade anterior. Então, muitas pessoas haviam recebido ali naquela cidade o seu milagre. Muitas pessoas com vários tipos de enfermidades haviam sido curadas. E aquela mulher, quando ela percebe e recebe a notícia que o mestre está ali, próximo, ela decide
mesmo com orientação que não era para ninguém saber que ele estava ali, ela decide ir lá. Provavelmente ela tinha acesso a essa casa, acesso às pessoas ali, porque o texto diz que ela consegue chegar até o Senhor Jesus e se prostra a seus pés. E aqui começa algo que eu venho chamar aqui de fé em comum. Porque se a gente estudar o contexto da passagem, nós vamos perceber que não era esperado de uma mulher de outro país, uma mulher sírio-fenícia ou de origem grega ou cananeia, não era esperado que uma mulher que viesse de um outro tipo de cultura demonstrasse esse tipo de fé. Demonstrasse ter a plena certeza que somente aos pés de Jesus ela iria conseguir ou receber a cura para sua filhinha. Então aqui começa o que eu estou chamando de uma fé em comum, uma fé que não é esperada, uma fé que mesmo diante de uma barreira cultural, que é a primeira barreira que nós estamos vendo aqui, ela não vai desanimar, ela não vai desistir. Porque, olha, tem uma barreira cultural, ela é de outro país. Ela provavelmente foi criada cultuando vários deuses. A segunda barreira, o Senhor Jesus estava dentro de uma residência onde havia a informação que não deveria ninguém saber que ele estava ali. Então tinha essa segunda barreira, uma barreira física, a barreira de passar por pessoas, entrar naquela casa, mais uma barreira. E aí eis que ela consegue chegar aos pés do Senhor Jesus e consegue colocar ali toda a sua aflição diante dele. Porque vejam, como será que deveria ser para aquela mãe olhar para sua filhinha dominada ali pelo espírito maligno, né, endemoniada, e ela perceber que não podia ensinar nada para sua filha, não tivesse remédio que ela pudesse entregar, ou nada que ela pudesse fazer naquele momento que pudesse ajudar. Mas ela vai até o Senhor Jesus e implora, e aí o texto diz que ele implora que ela expelisse da sua filha o demônio. Ou seja, aparentemente nós vemos aqui que ela tinha uma certeza que o Senhor Jesus tinha condições de fazer com que aquele demônio saísse da vida da sua filha. Ela não tinha dúvidas. Ela não foi ali pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir entrar? Será que se eu pedir eles vão? Será que se eu pedir ele vai conceder? Aparentemente ela tinha plena certeza. Até pelos exemplos que já tinham acontecido na cidade anterior. O texto não dá todos os detalhes aqui, mas se a gente acompanhar os outros textos, nós vamos ver que eram vários tipos de enfermidades que foram curadas ali. E, meus irmãos, às vezes nós vemos situações assim. A situação que essa mulher está é uma situação de extrema necessidade. Né? Como a gente não tem nem como pensar e você está dentro da sua casa e você tem uma filha ou um filho seu ali endemoniado. Você perceber que ele está sem o controle da sua mente e do seu coração. Ele não consegue se controlar. Você conversa com ela, você tenta passar algum ensino, alguma informação, e ao contrário disso você vai receber provavelmente insultos, você vai receber informações negativas, informações que vão lhe entristecer. Na Bíblia tem um relato de um homem que ele estava endemoniado de uma maneira que ele quebrava correntes, né? Ele assustava todo mundo, ele se machucava, ele ia se esconder, ele não conseguia conviver com a sociedade. E provavelmente essa menina vivia uma vida assim, acorrentada ali, presa, totalmente sem condições e sem controle da sua vida física e sua vida espiritual. Essa mulher sírio-fenícia, ela está prostrada aos pés de Cristo, lhe pedindo, lhe implorando. E nós aprendemos nessas passagens, meus irmãos, que nem sempre nós somos atendidos da maneira que nós gostaríamos de ser. Eu queria enfatizar isso aqui também, porque nós
Todos nós passamos por vários problemas, cada um no seu contexto, seja ele físico, seja financeiro, seja espiritual, todos nós temos as nossas demandas. E com certeza nós gostaríamos que isso fosse resolvido rápido, né? Ah, eu estou com um problema aqui, eu vou orar a Deus hoje à noite e provavelmente amanhã vai estar tudo resolvido. E às vezes não. Às vezes vão se colocar situações onde nós vamos precisar fazer como essa mulher, nós vamos precisar insistir mais. Nós vamos precisar atravessar algumas barreiras, claro que adaptada ao seu contexto. A mulher cirofenícia teve que ultrapassar a barreira cultural, a barreira física daquela casa, provavelmente a barreira dos discípulos, né? Que se você ler lá em Mateus, você vai ver que os discípulos vão dizer para o mestre dispensar aquela mulher. Então tem mais uma barreira ali, ela está enfrentando, ela está insistindo, ela não está desanimando. E algo que é até impactante, porque no contexto bíblico, não era comum as mulheres ter esse tipo de atitude. Chegar ali no contexto do povo judaico e tentar procurar o mestre, procurar aquele que estava sendo considerado como um rabi, tentar já ter um acesso, não era comum. Então, esse tipo de fé que ela está demonstrando é uma fé incomum. É uma fé diferente. E a gente percebe que, às vezes, em problemas difíceis, em problemas incomuns que nós passamos em nossas vidas, nós vamos ter que demonstrar um tipo de fé incomum também. Nós vamos ter que buscar ultrapassar as barreiras que vão ser colocadas em nossas vidas. Você vai adaptar. Né? Eu dei os exemplos aqui dessa mulher, mas você vai ter que adaptar ao seu contexto. Qual é o problema em comum que você está passando? Ele é físico, ele é espiritual, ele é financeiro, ele é conjugal, é entre amigos, entre familiares. Você vai olhar e você vai adaptar. Que tipo de barreira eu vou ter que ultrapassar para resolver ou para demonstrar esse tipo de fé em comum que pode ser vista, que pode ser ouvida por Jesus? Vamos ver aqui a resposta de Jesus para a mulher. Marcos 7, verso 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O Senhor Jesus apresenta aqui uma ilustração e, assim, aparentemente, numa leitura rápida, você fala, será que ele não queria atender ela? Né? Porque os discípulos disseram, mestre, dispensa ela. E aí o Senhor Jesus coloca aqui essa parábola e ele faz ali é como se ele colocasse ali mais uma espécie de um desafio. É como se ele colocasse assim mais uma barreira. Porque ele diz, e essa ilustração representa, que ele estava ali no início do seu ministério para pregar para os filhos de Israel, né? Como Mateus nos demonstra. Ele iniciando o seu ministério, ensinando os discípulos, Mateus contando ele, ou apresentando ele como rei dos judeus. Então, a princípio, ele estava ali, primeiro se apresentando ao povo de Israel. E nesse sentido, aquela resposta, minhas amadas irmãs, é como se fosse uma espécie de um teste. Ela já ultrapassou várias barreiras. E aí, o Senhor Jesus coloca ali um teste final na frente dela. Porque ela entendeu o que ele quis dizer. Né? Na linguagem que ele utilizou, ela entendeu, que a gente vai ver a resposta que ela vai dar. Porque às vezes, por exemplo, a gente ultrapassa as barreiras. Tem a barreira cultural, a barreira física, a barreira humana. E aí eis que aparece um teste. Né? Um teste como esse. E aí você, pronto, cheguei no teste, agora eu vou desanimar. Eu não sei como responder, eu não sei o que fazer. Mas a gente vai ver que essa mulher, ela vai insistir. Olha o que ela diz no verso 23. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Ou seja, demonstrando ali na própria ilustração que o Senhor já havia contado, que o que caísse da mesa seria ali utilizado para aqueles que estivessem ali embaixo da mesa.
Então, nesse sentido, os que estavam debaixo ali, comendo das migalhas, seriam as pessoas dos outros povos que iriam ser atendidos depois. Então, primeiro quem estaria na mesa seria o povo de Israel, nessa ilustração. Então, aqueles que seriam atendidos depois seriam os outros povos. E o interessante é que, vejam que ela começa a sua resposta com um sim, Senhor, no texto. Um indicativo de fé, de humildade, de atitude de adoração. Porque, olha, ela não foi ensinada como o povo de Israel. Ela não foi ensinada a adorar o Deus de Israel. Ela não foi ensinada a esse tipo de adoração. Ela foi provavelmente ensinada a adorar vários deuses, com outros tipos de atitudes, outros tipos de rituais. E ela está dizendo aqui, sim, Senhor. Ela sabia que era pecadora e que nem merecia aquela bênção de Deus. Mas olha a resposta dela, caracterizando a ausência de orgulho, a ausência de autoconfiança, né? Não, eu estou aqui, eu sou de outro país, eu podia estar lá adorando vários outros deuses, mas eu estou aqui e você não quer me ajudar. Ela poderia estar, ou estar, demonstrando algum tipo de rancor, mas não. Ela sabia que não tinha direito àquela bênção, ela sabia que não era daquele povo, ela sabia que não merecia ser atendida primeiro, mas ela simplesmente disse, sim, Senhor. Demonstre humildade. E isso aqui, amadas, é importante. Certa vez eu tive um contato com uma mulher e ela me disse assim, pastor, eu estou desanimada com Deus, eu estou triste, porque eu fiz um pedido a Ele sobre um ente querido, né? E o pedido que ela fez foi baseado na ressurreição de Lázaro, que ela queria que Deus fizesse algo parecido. E não aconteceu no momento e da forma como ela queria. E ela disse, eu estou desanimada, eu estou triste e tudo mais. Então, assim, aparentemente ela queria que fosse respondido da maneira dela, no horário que ela queria. Agora, será que ela pensou, ou será que ela pediu com o coração correto? Como essa mulher, com uma fé diferenciada, com humildade, com autoconfiança, entendendo que não merecia, entendendo que era a vontade de Deus, se ele concedesse ou não, mesmo assim ele seria Deus. Será que ela estava com esse coração? Será que ela utilizou a estrutura de humildade, né, que a mulher Sírio-Fenícia está apresentando para nós, entendendo a sua condição, entendendo que não era o seu momento, mas mesmo assim ela estava ali clamando para que a sua filhinha fosse também curada? Nós devemos, amadas, perseverar na oração. Não desanimar nas primeiras dificuldades. Isso é importante, isso é para todos nós. Até para nós, pastores, para todos os irmãos. Não desanimar nas primeiras dificuldades. Sempre relembrar dos exemplos bíblicos. Esse é um grande exemplo de uma fé em comum. Eu estou chamando desde o começo, fé em comum. Uma fé que ela precisa de ser demonstrada em problemas incomuns. Problemas que você percebe que ele está em comum, ele é difícil, ele é praticamente impossível, e aí você precisa relembrar dessa mulher, precisa relembrar desse exemplo, dessa fé em comum que ela está demonstrando aqui, porque ela não desistiu. Ela já chegou ali sabendo que poderia receber ou não, mas ela não desistiu. Ela demonstrou confiança, demonstrou humildade, ela demonstrou saber que somente ali aquele problema poderia ser resolvido. E isso é importantíssimo para nós. A gente saber aonde ou quem pode resolver. Sem colocar desconfiança, sem ter medo, sem... Ah, mas será que vai acontecer? Será que não vai? Não. A gente sabe quem pode resolver. Mas a gente precisa demonstrar essas atitudes que ela está colocando aqui. Aquela mulher não desistiu, demonstrou fé em comum. Consequentemente, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, versos 29 e 30. Então lhe disse, por causa desta palavra, ou seja, por causa da resposta que ela deu para Jesus, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ele para casa, achou a menina sobre a cama.
pois o demônio já a deixara. Ou seja, ela não levou a filha com ela. Ela deixou a filha dela em casa e ela foi até lá. Ela foi lá se prostrar aos pés do mestre, sabendo que somente ele poderia resolver, sabendo que não merecia, que precisava demonstrar humildade, sabendo que poderia receber um não, mas sabendo que poderia clamar mesmo assim, e o Senhor Jesus concedeu para ela a cura da sua filha. Então, a fé em comum daquela mulher trouxe paz para aquela casa. Em nossa caminhada cristã, passaremos por dificuldades e devemos lembrar da perseverança daquela mulher. Devemos lembrar que somente o Senhor Jesus é que pode trazer paz para nossas vidas, paz para os nossos corações, independente do problema. Se for um problema pequeno, um problema grande, um problema incomum, como nós vimos nessa leitura, somente Ele que é quem pode nos ajudar.